Robotnik já teve uma namorada. Não pode ser. Isso aconteceu lá nos quadrinhos do Sonic X. Sim, teve quadrinho americano baseado na animação japonesa de um jogo japonês. Além do Sonic aparecer aqui enfrentando uma cópia de si mesmo sendo o Sonic clássico, inventaram que no dia de trégua, o Dr. Robotnik acabou conhecendo a Donna, que é a governanta, a famosa faxineira que ajuda o Chris e todo mundo na série Sonic X. Ela simplesmente aparece aqui, num dia de banho, e o Dr. Robotnik fica completamente apaixonado, provando que o amor está no ar. Se ele pode se apaixonar, você também pode. Quem é Silver, o ouriço branco? Silver é o ouriço do futuro que acaba viajando no passado para poder salvar o seu futuro do mundo caótico. O tempo dele é completamente apocalíptico, justamente porque ele tá enfrentando uma criatura chamada Iblis, que é um demônio do fogo. Ele viaja no passado para poder impedir que Iblis seja nascido, e passa muito tempo enganado, acreditando que o Sonic foi a criatura que soltou Iblis no futuro. Tanto que eles acabam até mesmo se confrontando. E muitas das vezes o Silver consegue vencer o Sonic, tanto que ele acaba sendo impedido pela Amy Rose, que não quer que o Sonic seja destruído, e também pelo Shadow. Mesmo passando aqui pela sua redenção, e é claro, os heróis indo até o futuro destruindo o Iblis, na sua volta pra casa ele acaba vendo que o Iblis ainda tá. E a única forma de conseguir vencer ele é usando o poder da Blaze, onde ela acaba se sacrificando. E Silver usa o seu poder pra levar ela pra uma outra dimensão, a dimensão do Sol, e agora ela tem os poderes de Iblis, ou seja, virou a Gata de Fogo. O seu principal inimigo durante muito tempo é o descendente do Robotnik, o Dr. Eggman Nigga. E se você tiver jogado qualquer jogo dele, você sabe muito bem que ele é apenas um Eggman, só que de um tempo diferente. A evolução do Knuckles nos jogos do Sonic. Ele começou aparecendo no jogo do Sonic 3 como um vilão enganado pelo Dr. Eggman. E de certa forma, ele foi assim durante muito tempo, mas não demorou muito para ele virar um personagem recorrente na história dos jogos do Sonic, com o poder de planar e escalar, sendo um aliado no Sonic R, enganado outras vezes no Sonic Adventure, com certeza, mas com a jogabilidade diferente de caçar esmeraldas, já que a definição dele é como caçador de tesouro. Mas ele ficou sempre aparecendo como personagem secundário na maioria das vezes, já que a SEGA deixou de lado as esmeraldas do caos e a esmeralda mestra. Ele sempre aparecia com uma ponta ou extra, mas nunca sendo levado a sério. Mas agora promete, com a nova animação Sonic Frontiers, que vai trazer ele de volta sendo o guardião da esmeralda. A evolução do Super Sonic nos jogos do Sonic. Ele apareceu no Sonic 2 do Mega Drive como uma transformação extra, quando pega 7 esmeraldas do caos, 50 anéis e pula, ficando invencível e muito mais rápido. De forma curiosa, ele também aparece lá no Sonic Fighters, mas com 8 esmeraldas do caos, e virando o personagem mais apelão do Sonic R. Mas no Sonic Adventure começaram a restringir o Super Sonic, virando apenas uma fase final extra, mas ele também foi planejado para jogar no meio das fases. E isso ficou durante muitos anos, até o Sonic Colors, que foi o primeiro jogo 3D do Sonic a trazer ele realmente jogável depois de muito tempo. Mas a super transformação foi deixada de lado, até a aparição dela no Lego Sonic e nos jogos 2D como o Sonic 4 e Mania. Ele aparece também nos últimos jogos modernos, mas apenas como uma menção, tipo um extra, já que ele não faz parte da história. Já jogou com o Super Sonic? Comenta aí. O dia que o Dr. Eggman matou o Sonic Tails. O plano começa com o Dr. Eggman lançando aos céus a sua nova Death Egg. A sua estrela da morte está tão grande, mas tão alta, que começa a tampar a luz do sol. E não só isso, a energia solar alimenta a Death Egg, permitindo com que ela possa lançar raios laser por seus olhos. Temos Sonic Tails que estava lutando contra vários Badniks que o Dr. Eggman soltou pelo chão. Quando eles percebem o novo plano do Eggman, Dr. Eggman anuncia que aquela máquina tá cheia de raios da morte. Tails sai voando em direção à Death Egg, partindo para destruir aquilo de uma vez por todas. Tanto que o Dr. Eggman lançou um laser na cara do Tails, que desintegrou ele pra sempre. Sonic ficou revoltado com aquilo, lembrando que o Tails era apenas uma criança e que o alvo deveria ter sido Sonic. A revolta do Sonic fez com que ele ganhasse uma velocidade tão alta e partisse no impulso para destruir o Eggman, que ele meio que acabou se jogando na frente de um outro ataque de laser, antes que o Sonic conseguisse impedir o Dr. Eggman. E aqui parece que o Dr. Eggman conseguiu finalmente vencer, não só o Tails, mas também o Sonic. E agora ele tá com o controle de Mobius para poder fazer o que quiser. A origem secreta da Amy Rose. A Amy Rose nos quadrinhos era tipo uma militante, que estava junto para lutar contra a ditadura do Dr. Eggman. E ela descobre o novo plano do Dr. Eggman, que é replicar a explosão que criou os poderes e a cor azul do Sonic, para que ele se torne um novo ser super poderoso. A Amy tenta chamar os animais para lutar contra aquilo, só que ninguém, cara, apoia ela. Inclusive tem um que fala que o seu primo morreu semana passada contra o Eggman. Então, ela resolve invadir sozinha o laboratório do Eggman e impedir que aquela arma funcione e dê poderes a ele. Dr. Eggman fica surpreso que não é o Sonic e acha que
aquilo ali não é nada. Porém, a Amy chega lá, dá um tiro, só que ela não acerta o Eggman e destrói o reator. Porém, Robotnik captura a Amy e lança direto no reator, que acaba explodindo e ganhando uma nova cor rosa. E ela começa a fugir, dando tiros de besta e destruindo vários robôs porque ela ganhou novas habilidades de luta. Ela escapa do Robotnik, destruindo a última chance que o Robotnik teria para ter os mesmos poderes do Sonic. E depois de salvar alguns animais, ela ganha respeito da sua tribo. Só que lembrando que essa história é apenas nos quadrinhos. A trágica origem de Knuckles. Knuckles é o último Echidna da sua espécie e também o protetor da Esmeralda Mestra. Tudo isso por causa do fim da sua família, que foi exterminada em jogos passados. Tudo começou com o Knuckles Clan, um clã de Echidnas que deveriam proteger a Esmeralda Mestra. Só que Pachacamac, líder da sua tribo, resolveu usar o poder da Esmeralda Mestra para poder conquistar e dominar outras tribos rivais. Isso não daria muito certo, já que Pachacamac não contava com o Shao, que iria cair no poço da Esmeralda Mestra e com sua raiva iria se transformar na criatura Caos, fazendo com que toda a tribo Knuckles e a família do Knuckles fosse exterminada. Knuckles é o único sobrevivente, e ele ficou protegendo a Esmeralda Mestra como legado da sua família. Só que isso não daria muito certo, já que Dr. Eggman enganaria ele algumas vezes, mas essa é a função do Knuckles, proteger a Esmeralda Mestra e lutar contra Dr. Eggman e outros vilões quando for conveniente. Ele entrou em outros jogos procurando pedaços da Esmeralda Mestra ou fez amizade com outros Chaotix para poder salvar e proteger os Anéis do Caos e seu mundo. A triste história do Tails. Antes do Tails conhecer o Sonic, ele basicamente vivia sofrendo. Como ele era uma raposa de 2 caudas, tinha algumas outras raposas que ficavam implicando com ele, dizendo que ele não era uma raposa, não deveria viver com as outras raposas, chamando ele de esquisito e estranho, e que ele deveria arrancar uma das caudas ou simplesmente ir embora. E existia 2 personagens que viviam implicando com o Tails o tempo inteiro. E existia também uma tribo de morcegos que atacavam as raposas. E a raposa que implicava com Tails é sequestrada. Porém, Tails corre para poder ajudar. Foi nesse momento que o Tails descobriu que ele poderia voar, já que ele caiu de um penhasco. E com a sua nova habilidade de voo, ele meio que salva aquele bully. Só que deixa ele cair em cima da lama porque é o lugar dele. Essa era a vida do Tails antes de conhecer o Sonic e foi quando ele aprendeu a voar pela primeira vez. O Metal Sonic é um personagem bem curioso. Primeiro que ele apareceu em um jogo do Sonic CD e depois de muito tempo ele começou a ganhar aparições mais recorrentes. Ele é uma cópia robótica do Sonic, ponto. Só que a teoria diz que ele na verdade seria uma versão alternativa do Sonic, em uma linha do tempo em que o Sonic teria ficado preso em Little Planet e aí o Dr. Eggman teria conseguido pegar o seu corpo, usado o seu DNA para criar um robô. Mas com a propriedade de viagem no tempo do próprio planeta, ele teria voltado ao passado para tentar lutar contra o Sonic mais uma vez, mas dessa vez perdendo. Sempre existiu apenas um Metal Sonic, já que ele acabou sendo reconstruído em Sonic 4 episódio 2 com os restos mortais dele lá do Sonic que apareceu lá no Sonic CD. Mas essa teoria ganhou força graças ao Sonic Heroes, aonde Metal Sonic ganha sua nova forma, cria um plano próprio e diz a si mesmo e para todos que ele é o verdadeiro Sonic e que estaria lá por pura vingança, mostrando que no mundo onde o Sonic fosse substituído por uma outra versão de si mesmo, ele teria virado uma cópia maligna de si contra todos e também querendo destruir a si próprio no passado. A história do Shadow é bem complicada, porque ele mesmo não sabe se ele é o verdadeiro Shadow. Ele apareceu no Sonic Adventure ajudando o Dr. Eggman a recuperar as Esmeraldas do Caos para poder também trazer o Projeto Eclipse para usar a arma da colônia espacial Ark para poder destruir a Terra com a forma de vida definitiva chamada Biolizard. Ele foi criado pelo Dr. Gerald Robotnik em um pacto de sangue entre ele e uma raça alienígena, mas ficou com fúria da Terra justamente porque ele viu a sua amiga, a Maria, morrendo a tiros enquanto ela levava ele para uma cápsula de fuga aonde ele ficaria preso e salvo na Terra, aonde ele adormeceu por 50 anos. O grande problema é que depois do final do Sonic Adventure 2, ele meio que se sacrifica para poder salvar o dia, só que ele é reanimado dentro de uma cápsula secreta no esconderijo do Dr. Eggman lá no Sonic Heroes. E no final do jogo, vários Shadows aparecem lá adormecidos. Isso acaba gerando um problema porque ele mesmo começa a acreditar que ele é um clone, um androide criado pelo Robotnik. E o próprio Robotnik confirma em um dos vários finais do Shadow the Hedgehog, o jogo próprio.